Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Colossenses 2, de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Queria destacar o versículo 2, a última frase. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Amém. O título do sermão é Esforcemo-nos para compreender o mistério de Deus, Cristo. Imagine que um homem estava doente há muitos anos, e cada dia que passava, a sua doença se agravava. Ele comprava remédios, os mais caros, e cada vez ia de mal a pior. Mas no jardim havia uma planta, e que se ele tomasse, ficaria bom, completamente curado do seu mal. E ele não conhecia. Tinha, mas não conhecia, e por isso não tomava, e por isso piorava. Imagine também que um homem tinha uma herança milionária, uma herança muito grande. O dinheiro estava depositado no banco, estava à sua disposição, mas ele não sabia. E então ele vivia muito sacrificado, não conseguia pagar suas contas, vivia lutando arduamente para sustentar sua família, para dar o básico aos seus filhos, sua esposa. Muito apertado ele vivia. Ele era muito rico, mas ele não sabia que tinha aquela quantia depositada no banco, que foi uma herança, que foi depositada no nome dele, e não lhe foi comunicado. Então ele vivia muito pobre, sendo muito rico. E são situações, irmãos, muito intrigantes, porque a pessoa vive o oposto daquilo que poderia viver. Muito doente quando poderia estar curado. E muito pobre quando poderia viver muito bem, por conta do recurso que estava disponível para ele, e ele não sabia. Do ponto de vista espiritual, isso também acontece com a maioria dos crentes. Porque muitos vivem na mais terrível pobreza espiritual, irmãos. Vivem com migalhas espirituais, quando poderiam ser riquíssimos, se usassem aquilo que Deus lhes deu, do ponto de vista espiritual. Vivem mendigando bênçãos espirituais, quando poderiam ser milionários, bilionários das bênçãos espirituais. Outros vivem na mais completa ignorância espiritual, quando poderiam viver na maior sabedoria espiritual. O contexto da passagem, os irmãos já sabem. Paulo está preso em Roma. Recebe a visita de Epáfras, que vem de Colossos, uma igreja que está a 3.000 quilômetros de onde ele está. Ele está na Europa, na cidade de Roma, na Itália, e a igreja de Colossos ficava lá na Ásia Menor, a 30 quilômetros de Laodiceia, que também é citada aqui no texto, que era outra igreja. E o apóstolo Paulo escreve essa carta dando muitas instruções, mas principalmente, irmãos, ele procura prevenir a igreja dos falsos mestres, falsos professores que estão circundando a igreja, cercando a igreja, visitando o povo em casa, trazendo doutrinas heréticas, com o fim de desviar aquele povo. Mestres mentirosos, falsos, mas estavam oferecendo ao povo muito menos. Fazendo uma comparação financeira, é como se um charlatão estivesse oferecendo a você uma moeda de 10 centavos, quando você tem bilhões e bilhões de dólares na sua conta bancária. O que é que representa uma oferta de 10 centavos? Absolutamente nada. Pois essa era a situação dos falsos mestres. Paulo disse: eles estão oferecendo para vocês ninharias,
quando vocês são riquíssimos em Cristo, vocês têm bilhões e bilhões em Cristo. Então o apóstolo adverte aqueles irmãos que a igreja é afortunada em Cristo e não precisa estar ouvindo a propostas de quinquilharias dos falsos mestres que vêm oferecer moeda de latrão à igreja, quando a igreja tem patacas e barras de ouro. E Paulo vai dizer, ó, aquilo que era mistério, o mistério de Deus, foi revelado para vocês. O mistério de Deus era uma fortuna incalculável que ele tinha. Mas foi revelado para vocês. Não somente foi revelado, foi dado para vocês. E vocês agora têm essa fortuna disponível para viver com ela, que é Cristo Jesus. Então, com esse título, esforcemo-nos para compreender o mistério de Deus, Cristo. Eu trago 4 razões pelas quais devemos fazer uso do nosso máximo esforço para conhecer a Cristo. Porque é quando nós nos esforçamos, que conhecemos a Cristo, que lançamos mão de toda essa riqueza. Então eu vou responder a seguinte pergunta em cada lição. Por que se esforçar para compreender o mistério de Deus, Cristo? Em primeiro lugar, porque estaremos honrando os que lutam por nós. Versículo do 1 diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, que era uma igreja que ficava a 30 quilômetros ali de Colossos, e por quantos não me viram face a face. Quando as tartarugas eclodem dos seus ovos nas praias, que suas mães, foram lá e depositaram os ovos e foram embora, a responsabilidade materna da tartaruga é só depositar os ovos. Ela deposita os ovos, vai embora, nunca mais ela cuida daqueles filhotes que vão nascer. A responsabilidade dela é só depositar os ovos. Então, quando esses ovos eclodem, irmãos, são de 50 a 200 em cada ninho que cada tartaruga faz naquele período. Então, aqueles ovos começam a subir lá da cova, saem aqui na superfície e começam uma corrida frenética para a praia, que elas põem os ovos bem perto do mar. Então, aqueles filhotinhos que mal abriram os olhos começam, pelo cheiro do mar, começam a se arrastar freneticamente para alcançar a água e assim ganhar o oceano e começar a se alimentarem. Então, de cada ninho daqueles saem pelo menos 200 tartarugazinhas pequenas. Mas quando elas eclodem dos ovos, que começam a sair da superfície, já tem muitos urubus ali, os predadores, e começam a devorá-las logo ali. Enquanto o urubu está devorando um ou outro, aquele e outro, outros estão fugindo e conseguem atingir o oceano antes que os urubus e as outras aves de rapina as devorem. Quando elas chegam nos oceanos, irmãos, elas são muito frágeis. E elas vão concorrer com peixes, com cardumes, com predadores terríveis. Por isso que raramente elas conseguem chegar à idade adulta. Raramente, à idade da maturidade. Assim também, irmãos, acontece com o pastor. Os oficiais da igreja. Uma das maiores preocupações é a expectativa que ele passa até ver os crentes novos atingirem aquele grau satisfatório de maturidade e segurança, a partir do qual poderão ser considerados maduros, já instrutores de outros crentes. É uma luta. É como a expectativa dos pais, cujos filhinhos começam a andar. Então os pais ficam ali com aquele cuidado, até que ele firme os passos. Os pais estão por perto, para que eles não caiam, não se firam. E os pais só descansam quando eles começam a dar passos seguros. Seus pés e artelhos se firmam. E eles começam então a andar com segurança. Então os oficiais da igreja, os pastores, têm muito cuidado com os membros a esse nível. O apóstolo Paulo, no seu trabalho de expansão do evangelho, sofreu barbaridade. Porque ele, irmãos, viajava, fundava igreja e deixava aquele pequeno rebanho inexperiente, no jardim da infância, com pouco conhecimento, e partia para outra cidade, porque o Espírito a isso o impulsionava. Aí lá pregava, formava outra igreja, organizava
E aí ele ficava, irmãos, olhando para trás, a preocupação, o coração pastoral dele, cuidado com aquelas ovelhas frágeis. Os predadores iriam se aproximar, tentar devorar. E aquele cuidado, irmãos. Em Gálatas capítulo 4, vejam a manifestação desse cuidado, como ele se referiu. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Ele disse assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O que é que ele está dizendo aqui? Os irmãos sabem que quando a parturiente está para dar à luz, ela sente dores terríveis. E no parto, sim, essas dores aumentam. São dores cruciantes que a parturiente sente. Mas depois que a criança nasce, as dores cessam imediatamente. Até a Escritura diz, ela se alegra, se esquece das dores, depois de ter visto que deu à luz um filho. A alegria invade seu coração. Mas do ponto de vista espiritual, não. O apóstolo está pregando, o pastor está pregando as almas perdidas. E daqui a pouco o pregador vê que elas nasceram de novo. Então foi uma luta que o pregador teve, em agonia diante do Senhor, em oração, em pregação, em esforço. Mas aí não acaba, irmãos, a agonia do pregador. Não acaba a agonia do pastor. Aí é que se multiplica. Até ser Cristo formado em vós, eu de novo sinto as mesmas dores que senti quando na hora do parto. É isso que o apóstolo está dizendo. Sente dores de parto desde o novo nascimento de um crente até a maturidade dele. O apóstolo acompanhava. Por isso ele não estava em oração, irmãos, intensa por essas igrejas. Não é brincadeira não, o trabalho que você teve não é nem por conta do trabalho, mas é pelo amor, irmãos, pelas almas que foram convertidas, as almas que o Senhor chamou. Elas estão no terreno do inimigo. Imagine você entregar o seu filho para ser criado num presídio. É isso. Os crentes novinhos que acabaram de nascer de novo, nesse mundo perdido, estão como crianças dentro de um presídio, no meio dos piores marginais. Como fica o seu coração, a preocupação? Paulo pregava e ia embora, mas o olhar dele ficava atrás. Na carta aos Romanos 8 a 10, Romanos 8 a 10, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Eu dou graças a Deus, nas minhas orações eu agradeço a Deus. 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então Paulo está dizendo assim: Senhor, diga, Senhor, aos irmãos da igreja de Roma, como é a minha vida de intercessão por eles. Aí Deus diz: olha, eu sou testemunha que o meu servo Paulo faz orações intercessórias por vocês incessantemente. Eu sou testemunha, Deus dizendo isso. Eu sou testemunha que o meu servo Paulo faz intercessões por vocês incessantemente, para que vocês conheçam o mistério, o meu mistério, Cristo. Quer dizer, para que vocês se enriqueçam de Cristo. Esse era o motivo pelo qual Paulo orava. Por crentes distantes, crentes que ele não estava ali, para no dia a dia lhes ensinar, lhes acompanhar, enxergar, conduzir e corrigir ali na hora. Crentes que estavam longe, irmãos, eles não sabiam como estavam vivendo. Era um peso muito grande no coração apostólico. Na carta aos Efésios, veja também como ele manifestou essa mesma preocupação. A partir do versículo 16, no capítulo 1. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Senhor, a igreja dos Efésios, Senhor, a igreja dos Efésios, Senhor, que eles sejam ricos de Cristo, para que o Deus, versículo 17, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento dele, para que eles sejam ricos de Cristo. Era essa, irmãos, a oração do apóstolo. No capítulo 3 de Efésios, olha aí, versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. 16 e 17,
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Eu não cesso de orar, olha, eu me ponho de joelhos e peço a Deus que lhes mostre, que lhes faça lançar mão do tesouro, que é o mistério de Deus, Cristo Jesus, para que vocês sejam ricos. É isso que ele está orando, irmãos. Se ele estivesse presente, ele não estaria isento de orar, quanto mais estando longe. É que ele orava. É o único recurso que eu tenho, orar. Eu não tenho como mandar um zap, eu não tenho como falar ao vivo com o pastor de lá, com o presbítero que está lá, com o diácono. Não tenho como fazer isso. Mas eu tenho um Deus onipresente que está lá. E eu oro aqui a ele. E ele lá age em resposta à minha oração. Então o que me cumpre fazer é orar, é orar, é orar. É isso que ele está dizendo. Imagina os irmãos, a igreja lá em Colossos. Uma igreja nova, jovem, jardim da infância. Aquelas criancinhas lá brincando. Imagine. Ao redor da igreja, lobos vorazes, devoradores, maliciosos, enganadores, buscando arrebatar as ovelhas. Aí Paulo, distante 3.000 quilômetros, sem poder enfrentar os predadores ao vivo. Qual o recurso que ele tem? Orar. Orar, insistir, clamar a Deus. Manifestar a agonia do seu coração. Como é que ele não havia de estar preocupado, irmão, numa situação dessa? Quem estava ao alcance dele era orar. Por isso que ele orava incessantemente. Deus é onipresente, ele está lá, ele cuida em resposta à minha oração. Agora, os irmãos pensam que o povo de Colossos se apercebia disso? É possível que não. É possível que o povo nem estivesse aí, passando pela cabeça dos crentes lá, que o apóstolo, mesmo distante, estava mantendo uma grande luta, uma tenaz luta, para que aqueles crentes fossem solidificados no conhecimento de Cristo. Por isso que ele diz aqui, voltando para Colossenses 2, eu gostaria que vocês soubessem quão grande luta eu venho mantendo a favor de vocês. Tem muita gente nos bastidores orando. É isso que o apóstolo está dizendo. Num lar, irmãos, num lar dos irmãos. Veja você que é pai e mãe. As crianças estão brincando, estudando, indo para a escola, vendo TV, rindo, correndo, para lá e para cá. Estão nem aí. E você está lutando para conseguir o pão. Lutando arduamente para conseguir o pão. De noite você se ajoelha, você ora pelos seus filhos. Ele nem sabe. Você ora incessantemente para que Deus os abençoe, os faça nascer de novo. Qual o pai que não faz isso? Para que Deus faça a provisão de uma esposa fiel, um marido fiel. Os filhos não estão nem aí, sabe? Nem passa pela cabeça deles. Mas nos bastidores você está lá, preocupado, coração pesado. Uma carga muito grande, irmãos. É a mesma coisa que Paulo está fazendo aqui. Por isso que o apóstolo faz questão de dizer à igreja, para que ela saiba que tem muita gente intercedendo por ela. Isso vai ajudar a estabelecer a maturidade dentro da igreja. A igreja vai ficar ligada, irmãos. A partir do momento em que a igreja soubesse que muita gente lutava por ela em oração, ela se sentiria mais atendida. É assim, é. Quer dizer que eu sou objeto de cuidados, então eu vou mudar minha postura, eu vou me animar. E a luta era, como disse Paulo aos Gálatas, até ver Cristo formado em vós. É esse o motivo pelo qual eu luto, até ver Cristo formado em vós. Então a conclusão óbvia que o povo que estava recebendo essa carta deveria chegar era essa sim. Meu Deus, se outros tão distantes de nós estão interessados no nosso bem-estar, estão orando por nós intensa e incessantemente, como nós também não o faríamos? Como nós também não nos uniríamos a essa gente em oração para buscar incessantemente conhecer Jesus mais e mais? Aí o povo ia se despertar. Eu quero que vocês saibam quão grande luta eu venho mantendo por vós. Esse era o objetivo, de dizer àqueles irmãos que ele e sua equipe estavam lutando incessantemente por eles, em oração, para que eles honrassem
aqueles que estão nessa luta, mantendo uma vida de disciplina, buscando conhecer Jesus mais e mais. Eles deveriam dizer sempre assim: tem muita gente lutando por nós em oração, então vamos fazer por onde honrar esses homens, esses pregadores, esses pastores, mantendo-nos, irmãos, atentos às palavras que eles nos recomendam, porque eles só estão querendo o nosso bem, eles não estão querendo o nosso mal, não. Como disse aqui o escritor aos Hebreus: obedecei aos vossos guias e sede submissos a eles, pois eles estão velando por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Porque isso não aproveita a vós outros. Os oficiais da igreja, irmãos, têm essa função de velar pelas almas das ovelhas, porque vão prestar contas delas ao Senhor. Então, ele dá uma recomendação aos crentes: façam por onde eles tenham prazer nessa tarefa. E não, pelo contrário, eles têm que fazer essa tarefa gemendo. Quer dizer, não se rebelem contra as autoridades da igreja. Sejam submissas a elas, estão fazendo bem a vocês. Só estão querendo fazer o bem a vocês. O aluno responsável, e aqui eu falo para os alunos que tem aqui na igreja, eles devem dizer assim: meus pais estão se esforçando muito por mim, eu preciso enxergar isso. Ele gasta muito dinheiro para pagar a mensalidade da minha escola, para comprar um material escolar, o transporte, a merenda, as atividades extras. Tudo isso é custo. Eu tenho certeza que na conjuntura econômica tão difícil pela qual nós passamos, meus pais estão se sacrificando para isso. Eles estão fazendo das tripas coração. Então tenho que fazer por onde honrar isso. Ser o melhor aluno da sala, não para soberba, mas para honrar aqueles que por mim lutam. Ser o melhor aluno da classe, estudar minhas lições em casa com regularidade, com atenção, e chegar ao ponto de me formar. Está vendo, papai? Seu esforço por mim valeu a pena. E agora ele vai ajudar seu pai e sua mãe na velhice, para que eles não tenham uma vida desconfortável. Porque nós sabemos que os idosos, eles sofrem muito por parcas condições econômicas, principalmente no nosso país. Não, vou ajudar papai e mamãe na velhice, vou chegar junto, vou estar ali no mano a mano. É isso que o pai, que o filho deve fazer. Era esse o objetivo de dizer aos irmãos da igreja de Colossos, que Paulo e a equipe estavam incessantemente lutando por eles em oração, e eles deviam honrar esses que estavam lutando com eles. Então eu pergunto aqui numa aplicação: qual pastor e diáconos que, amando as ovelhas e tendo responsabilidades com elas, não lutam em favor delas em oração, diariamente, dia e noite, semana após semana, para ver Cristo formado nelas? Qual é o pastor que não faz isso? Só quem não faz são os pastores irresponsáveis. Mas enquanto você está trabalhando, enquanto você está no seu dia a dia, na sua luta, na sua faculdade, no seu colégio, está lá o pastor orando por você de dia e de noite, para que você seja preservado, para que você seja conhecedor do mistério de Deus Cristo. Então, você sabendo disso, eu pergunto: qual é o esforço que você está fazendo para honrar esses que estão intercedendo por você? Você está se esforçando também, da sua parte, para conhecer o mistério de Deus, Cristo, para se tornar rico espiritualmente? Que quanto mais de Cristo você conhecer, tanto mais saberá que há uma multidão em oração intercedendo por você. Essa é a primeira lição pela qual você deve se esforçar para compreender o mistério de Deus, Cristo, porque você estará honrando aqueles que lutam por você em oração. Mas aí tem uma segunda lição. Por que se esforçar para compreender o mistério de Deus, Cristo? Segundo lugar, porque ficamos capacitados a amar. Diz aqui o versículo 2 de Colossenses 2, na primeira frase: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Amar é a maravilhosa prática. Essa prática maravilhosa do cotidiano cristão,
ela vem pelo conhecimento de Cristo. Se você é aquele crente pobre, que não conhece a Cristo, você ama pouco. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você ama. Eu chamo a atenção novamente para a última frase do versículo 2. Para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Quanto mais eu conheço Cristo, mais eu amo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu compreendo quanto Cristo me amou. Ah, Jesus morreu por mim. Morreu, ótimo. Você sabe o que significa isso? Não, ele foi lá na cruz e morreu por mim. Só isso. Você só sabe dizer isso. Você não sabe do amor que está envolvido nesse ato, não. Você não é capaz de refletir, de pensar, de raciocinar com o seu senso o amor de Cristo por você que está envolvido nesse ato. Você está lá humilhado e o soldado lhe pegando para colocar na cruz e você passar lá 9 dias pendurado entre o céu e a terra, ser condenado porque você pecou, e o Senhor diz: alto lá, eu vou no lugar dele, isentem-no de qualquer culpa, eu vou no lugar dele, eu vou assumir a culpa dele 100%, pode considerá-lo inocente e a mim culpado. E os soldados lhe retiram rapidamente as correntes, libertam você e tomam Jesus, colocam no seu lugar e o crucificam. Por que ele fez isso? Como é que pode uma coisa dessa, alguém fazer isso por mim? Eu fiz por amor. O Senhor vai dizer: eu fiz por amor. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais amamos. Porque nós vemos ao vivo o amor com que Cristo nos amou. E esse amor vai ser rapidamente refletido na nossa vida. Olha em 3,14, Colossenses 3,14, foi o que o apóstolo disse: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe o que é vínculo da perfeição, irmãos? Os irmãos imaginam uma casa, uma mansão. O rico fez uma mansão e muito bem delineada, muito bem projetada. Aí ali fora tem a área de esporte, quadra, piscina, área de lazer. Ali na frente tem um pomar com todo tipo de variedade de frutas. Do lado de cá tem um bosque. E está tudo integrado por acessos fáceis. Você está na casa, você vai aqui, entra na área de lazer, volta, vai aqui, entra na área de esporte, volta, vai aqui, entra no pomar, volta, vem aqui, vai no bosque. Toda a facilidade que você tem. Quer dizer, o amor é o vínculo que reúne, que junta, que liga todas as perfeições. É o amor. É isso que Paulo está dizendo. O amor é o vínculo, é aquilo que vincula, que liga todas as perfeições. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aquela luzinha vermelha em cima da torre é o amor, é o vínculo da perfeição. 1 João 3,11, João escreveu fartamente sobre o amor, é chamado o apóstolo do amor. Capítulo 3, versículo 11, ele disse assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Quer dizer, ele está dizendo: ó, vocês ouviram que desde o princípio profetas, apóstolos e o próprio Senhor batem nessa tecla, que ouvistes desde o princípio. Eles estão batendo nessa tecla desde o começo, que nos amemos uns aos outros. 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Fale bem do seu irmão, fale palavras amorosas do seu irmão. É isso que ele está dizendo. 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você só conhece o amor quando você tem esse amor sacrificial pelo seu irmão. Versículo 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Quer dizer, o amor não é uma opção, é um mandamento. O Senhor manda que amemos. Por isso que nós dizemos que amor não é sentimento. Sentimento é gostar. O rapaz gosta da moça, a moça gosta do rapaz. Mas amor não é sentimento, não. Por isso que a Escritura nos manda amar até o inimigo. Quem lá gosta de inimigo? Eu não gosto de inimigo, mas eu tenho que amar. É um mandamento. No capítulo 4 de 1 João, versículo 7,
Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ó, irmãos, encha-se de Cristo. Conheça o mistério de Deus, Cristo. Aí você vai estar capacitado a amar. Está vendo não aí? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Cristo é Deus. Eu lancei mão do tesouro. Eu lancei mão de Cristo, o tesouro que estava disponível. Eu lancei mão do remédio, não estou mais doente. Agora eu posso amar. Conheço a Cristo. Versículo 11, amados. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Tudo isso está envolvendo o conhecimento de Cristo, meus irmãos. 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso que o versículo 2 usa a expressão de Colossenses, vinculados juntamente em amor. Na verdade, irmãos, para que o coração deles, Colossenses 2:2, seja confortado e vinculado juntamente em amor. Quando você lança mão da riqueza de Deus, que é Cristo, o mistério de Deus, que é Cristo, você se conforta, você acaba seu medo, acaba seu pânico, acaba sua ansiedade, acaba sua preocupação. Você descansa, você tem o coração confortado. Não somente confortado, mas também vinculado juntamente em amor. Quando ele diz juntamente, irmãos, é todo mundo da igreja. Está falando do povo da igreja de Colossos, do povo da igreja Batista da Graça em Caruaru. Aquele amor coletivo que Atos 4 fala, está lembrado de Atos 4? É um amor coletivo, não é um amor individual não. A metade da igreja ama, a metade odeia. Não é esse tipo de amor não. É um amor coletivo. Atos 4 diz assim, ó, versículo 32. Os irmãos vão ver que não fala a palavra amor, mas é só o que se vê, é amor. É só o que se vê, é amor. 4:32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. 34, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Isso é amor puro, irmãos. É o amor em ação, coisa prática, estou vendo. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, Paulo diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi otorgado. Repare, o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito. E ele diz em Efésios 6,17 que a espada do Espírito é a Escritura, é a palavra de Deus. Então o Espírito que trabalha com a palavra, que você lê, que estuda, que ouve, que medita, ele pega isso e usa esse amor seu pela palavra e derrama no seu coração o amor de Deus. Por isso que em Colossenses 3,16 ele disse assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, está vendo? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então o Espírito está ali, trabalhando com a palavra que você lê, que você ouve, que você medita, que você estuda, que você ama. E está produzindo esse vínculo, esse conhecimento de Cristo. E produz amor, que é a segunda lição que nós estamos vendo. É assim que nós somos capacitados a amar. Quando nos esforçamos para compreender o mistério de Deus, Cristo, então o Espírito derrama no nosso coração amor. Pergunto, você ama ao seu irmão? Você fala bem dele? Você o ajuda no que for preciso? Procura comungar com ele? Esforça-se para ver o bem dele? Quanto mais de Cristo temos, mais amamos. Por isso que devemos nos esforçar para compreendermos o mistério de Deus, Cristo. Você está se esforçando ao máximo para compreender o mistério de Deus, Cristo? Essa foi a segunda lição. Mas tem uma terceira lição. Por que se esforçar para compreender o mistério de Deus? Terceiro lugar, porque enriquecemos. Simplesmente isso. Colossenses 2, na segunda parte do versículo 2, diz assim, e eles tenham
para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, vírgula. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente, plenamente na totalidade, o mistério de Deus, Cristo. O que é que o apóstolo está dizendo aqui? É que compreender plenamente Cristo, o mistério de Deus, que entender isto, é de uma riqueza sem comparação. Sem comparação. Por que é que Cristo é esse mistério de Deus, irmãos? O que é que ele quer dizer com Cristo sendo o mistério de Deus? Nós já vimos essa resposta no capítulo 1, versículo 27, não foi? Em pregações anteriores. Capítulo 1, versículo 27, dessa carta de Paulo aos Colossenses, ele tinha dito assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse mistério de Deus é a revelação de Cristo para nós também, gentios, irmãos, gentios. Cristo veio do céu à terra, encarnou. É chamado pela Escritura de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Mas também, irmãos, ele não veio somente para estar conosco, não. Ele veio para habitar em nós, em nós. Veio para habitar em nós. E como é que ele habita em nós? O pessoal assistiu aquele filme Ghost, do outro lado da vida, então vem um espírito e entra no corpo assim, né? Não é isso não. Não é que o espírito de Cristo chega aqui e entra aqui, não. Ele habita em nós pela palavra. O nosso amor pela palavra, sabe, irmãos? O Espírito pega essa palavra, fixa no nosso coração. Fixa. De tal forma que os seus conceitos passam a ser da Escritura. Suas palavras da Escritura. Seus atos, sua forma de agir da Escritura. O que é isso? É Cristo em vós. É Cristo vivendo em vós. Pela fé. Não é um Espírito que entra assim, treme. Nada disso. É a palavra. O verbo. Verbo fixado no nosso coração. João 14, Jesus disse isso com toda clareza. E precisamos nos aperceber, irmãos, e utilizar isso no nosso dia a dia. João 14, 16 e 17. Repare duas coisas maravilhosas que Jesus disse aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Outro do mesmo grau, da mesma divindade, do mesmo poder, da mesma consolação, a fim de que esteja para sempre convosco. Repara essa palavra, convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Agora escute, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Não somente está entre vocês, mas estará em vocês. Estará em vós. Lá no versículo 23, desse mesmo capítulo 14, ele disse assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nós não moraremos com ele, não. Nós moraremos nele. Moraremos nele. Como é que se verifica, meus irmãos? É pela palavra, irmãos. Quem entra em nós é a palavra. A palavra não é o verbo? A palavra não é o verbo? Paulo disse lá em 1 Coríntios 6,19: irmãos, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito, não. Vocês não sabem disso, não. Vocês são o templo do Espírito. Ele habita em vós. Isso é pela palavra, irmãos. O que é que você acha de ter Deus habitando em você? O Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, mantenedor de todas as coisas, habitando em você. O que é que você acha isso? O Deus Santíssimo, Ele habita em mim. Há quem possa entender a magnitude dessa promessa, dessa realidade, esse mistério glorioso, que Deus tenha descido à terra, encarnado, pregado a verdade, morrido, ressuscitado, assunto aos céus e depois habitar nos crentes, estando com eles, estando neles, todos os dias até a consumação dos séculos. Pergunto, qual é a riqueza que é maior do que isso, meus irmãos? Qual é? Qual é a riqueza que é maior do que isso? Agora,
Isso não quer dizer que o Senhor habitando em nós é como o gênio da lâmpada maravilhosa de Aladim, que ele fazia os pedidos ao gênio, e o gênio, sim, meu amo, sim, meu amo, e atendia todos os pedidos. Não é isso, não. O Espírito não habita, Jesus não habita em nós para fazer a nossa vontade, não. Mas significa que Deus está em nós para nos ensinar as palavras da vida eterna, para nos santificar, para nos manter distantes, léguas do pecado, e para também nos capacitar a espalhar a sua palavra pela evangelização. Deus está em nós para nos fazer modelo de vida santa, para multiplicar o Filho dele em qualquer parte que nós estivermos. Onde estiver um crente, estaria um clone de Jesus. Se um Jesus já provocou esse estrago todo na face da terra, a ponto de dividir a história em duas partes, imagine uma multiplicação de Jesus, porque cada crente sendo um Jesus, que esse é o modelo ideal de Deus. Como? Que estrago! Os irmãos sabem que os crentes acabaram, botaram abaixo o Império Romano, com a palavra, com o testemunho, sem reagir, amando. Nós somos capazes também disso. Esse é o objetivo. Versículo 3 de Colossenses 2, Paulo disse: em quem, terminou de falar em Cristo, né? Conhecer plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Estão ocultos para os de fora, viu? Mas para aqueles nos quais ele habita, todo esse conhecimento está disponível. Você pode lançar, é o maior Google do céu e da terra. Cristo em vós. Olha, irmão, sabe o que é que significa em termos práticos? Que, para aquele contexto, que nada que viesse dos falsos mestres poderia ser maior do que o que eles tinham disponíveis em Cristo. Nada. Qualquer conhecimento que viesse dos mestres enganadores, devoradores, seria menor do que a riqueza que aqueles crentes de Colossos tinham em Cristo. Se você tem tudo, Paulo está dizendo aos Colossos, vocês têm tudo, porque dá atenção a migalhas de sabedoria e frações de conhecimento desses falsos enganadores aí. Os falsos mestres que Paulo fala eram gnósticos. O gnóstico, irmãos, é aquele que tem a gnose como bandeira. Gnose é uma palavra grega que significa conhecimento. A bandeira dos gnósticos é a gnose, é o conhecimento. Eles diziam assim: o conhecimento é o caminho que guia a iluminação mística através das letras, do estudo, e isso vai nos conduzir à salvação. Nós afirmamos, de fato, que Deus é transcendente, a grandeza de Deus, mas nós vemos no conhecimento divino um caminho para atingir um conhecimento mais profundo da realidade do mundo. Irmãos, em outras palavras, só conversa mole. Eles pregavam que a salvação vinha por um conhecimento, um esforço que você fazia para conhecer, ter um conhecimento profundo de um Deus místico. Não falava em Cristo. Tudo eles era sem Cristo. Como é que pode atingir Deus sem Cristo? Se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo conversa mole, irmãos. Era uma dessas milhares de seitas que existem aqui nos nossos dias, que pregam salvação sem Cristo. Vamos pregar salvação sem Cristo. Então é nesse contexto que Paulo diz assim: irmãos, vocês têm disponíveis toda a sabedoria e todo o conhecimento verdadeiros, os mesmos de Deus. Por quê? Cristo está em vós. O mistério de Deus, Cristo, está em vós. Vocês estão doentes por quê? Vocês estão pobres por quê? Falando em forma parabólica. Pergunto: você anda buscando sabedoria humana para formar os seus conceitos? Os conceitos espirituais? É uma estupidez. Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Vimos esta manhã com o estudo da confissão de fé. Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Deu aos crentes a sabedoria do alto, seu conhecimento. Estão disponíveis em Cristo a todo cristão. Por que é que você tem deixado a Escritura e buscado sabedoria e conhecimento fora, nos homens? Por que você tem apoiado seus conceitos e opiniões nos escritos dos homens e não nos de Deus? Quer dizer, Deus está em você à toa, é? Viremos e faremos nele morada. Para quê? À toa? Você está indo buscar conhecimento fora? Os conceitos espirituais fora? Iluminação, conhecimento místico, meditação transcendental, seixinoye, ficar de cabeça para baixo, pendurado.
meditando, ficar deitado na cama de pregos como um faquir. É isso. Essa mediocridade espiritual que você quer. Deus não está em nenhum crente à toa. Deus, irmãos, viu? Ninguém pense que Deus não vai cobrar isso do irmão. Vai cobrar sim. Eu coloquei toda a riqueza disponível, Cristo em vós. Foi o que você fez. Você usou? Pelo contrário, viveu a vida paupérrima espiritualmente. Doente espiritual. Porque não usou toda a riqueza. Eu sempre disse na minha palavra que eu queria que você conhecesse plenamente o mistério de Deus, Cristo. Plenamente, 100%. Eu coloquei o meu espírito do seu lado para iluminar. Para lhe capacitar isso. Você negligenciou. Você está se esforçando ao máximo, meu irmão, para compreender o mistério de Deus, Cristo, ou está vivendo como um mendigo espiritual? Pobre. Então a terceira lição é essa. Quando compreendemos o mistério de Deus, Cristo, nós nos enriquecemos. E a última lição, porque se esforçar para compreender o mistério de Cristo. Em quarto lugar, porque nos tornamos sábios para a vida prática. Olha o que é que está escrito no versículo 4 de Colossenses 2. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Quando o crente está cheio de Cristo, então ele tem os mesmos conceitos de Cristo, as mesmas opiniões de Cristo. Pergunto, entre um conceito de Cristo e um conceito do homem, com qual devemos ficar? A resposta é óbvia, com o conceito de Cristo. Imagine que lhe chegue à porta um sábio segundo o mundo. Bateu a sua porta. Não fala na porta da sua casa, não. Uma conversa. Vem cá, vamos conversar aqui. Você vai bater a porta. Você tem que figurar. Bata a sua porta um sábio segundo a sabedoria do mundo. E lhe proponha algo que você sabidamente enxerga que não está de acordo com a Escritura. Então você imediatamente se lembra que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Você se lembra que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Você lembra disso tudo. Então o que é que você vai fazer? Rejeitar completamente aquela opinião da sabedoria humana. É ou não é? Menina, para que tanto filho? Isso é a sabedoria humana. Para que tanto filho? Já vai no quarto, no quinto, no sexto. Menina, um tempo difícil desse. Vai ficar gorda, feia. Teu marido vai te deixar. Conceitos do mundo, irmãos. Conceitos do mundo. Então você identifica logo, porque você está com a riqueza de Cristo no seu coração. Só um exemplo, eu estou citando, viu? Você descarta completamente tudo aquilo que não estiver de acordo com as 100 palavras. Porque você tem os conceitos de Cristo. Crescei e multiplicai-vos. Os filhos ao redor da mesa. Eis como será bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Você se lembra de tudo isso? Cristo está em você, seus conceitos são os conceitos de Cristo. Isso é uma maravilha, irmãos, para nós. Essa oportunidade de ter essa sabedoria prática. Então você nada precisa de nenhuma sabedoria humana. Cristo lhe é suficiente. É maravilha isso. É por isso que o apóstolo afirma à igreja que não se deixe enganar não por raciocínios falazes. Rapaz, tu só tem tua esposa, hein? Aquelas moças todas ali dando sopa para ti. Só tem tua esposa. Rapaz, você trabalhando no setor financeiro da empresa, podendo ter uma condiçãozinha melhor em casa, andando naquele carrinho velho, rapaz. Veja aí, rapaz, veja aí. Faça a sua defesa também. Conceitos humanos, irmãos. Logo para quem? Para cima de um crente que tem toda a riqueza e sabedoria. Você vai dizer, vá de reto no Satanás. Ao Senhor teu Deus obedecerás. Ele disse, não furtarás. Ele disse, não cobiçarás. Ele disse, não adulterarás, não é? A gente responde rapidamente. Isso é o quê? Cristo em nós. Você está falando, você vem uma pessoa citar uma fofoca para você, vá para lá com essa fofoca. Rejeita na mesma hora, irmão. Rejeite fofocas. Não tirais falso testemunho, diga logo assim. Aí vai ficar com raiva. Quem fica com raiva? Não quero que Deus sinta raiva de mim. Então, esses conceitos da sabedoria de Cristo lhe dão uma vida prática correta. Não se deixe enganar por raciocínios falazes. Paulo disse aqui. Vocês têm a riqueza toda. Raciocínio falaz. Falaz é enganador. É aquele raciocínio humano, engendrado ardilosamente, né?
para defender verdades, para torcer verdades da palavra de Deus. Por exemplo, olha, a salvação nós só podemos obter com um conhecimento profundo de Deus. E esse conhecimento profundo vem por uma meditação mística transcendental. E Cristo, não? Cristo, quem é Cristo? Não, Cristo é um profeta lá de Israel. Saiu em Colossos, na Ásia, né? Não, Cristo não é essa história, não. Ah, meu amigo, então pode-se embora da minha casa. Aquele que não confessa Cristo, não tem boquinha comigo, não. Diga logo assim. É assim que o crente responde. É uma vida prática, irmãos, muito viva. Por isso que Pedro disse, procure ter sabedoria para responder, para dar a razão da esperança que é em você. Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro de que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo disse a Tito, se capacita da palavra para você saber convencer os contradizentes. Né? Tito 1,9, você saber convencer os contradizentes. O cara vem com uma, você vai com duas. Mostra a verdade, olha aqui a verdade. Aqui, estampa assim. Aí o cara volta. Irmãos. Pois não é que o povo de Colossos, irmãos, estava fazendo exatamente isso. Por isso que no versículo 5, Paulo disse assim, pois embora ausente, quer dizer, eu estou 3.000 quilômetros de distância de vocês, ausente no corpo, né? Contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me, eu estou alegre, porque verifico a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Em outras palavras, eu estou distante, irmãos, mas eu sei que vocês estão procedendo assim. Eu sei que vocês estão lançando mão dessa riqueza de Cristo em vós, esse mistério, e vocês estão conseguindo, né, afastar os falsos enganadores, esses falsos profetas, esses gnósticos que vêm com a proposta sem ser de Cristo. Eu sei que vocês estão obtendo vitórias, por isso meu coração está alegre demais por isso. Então Paulo lhes elogia a boa ordem, a firmeza da fé daqueles irmãos que rapidamente colocavam os gnósticos para correr de perto deles. Que maravilha, irmãos. Em termos práticos, viu? A igreja era sábia. Sábia porque compreendia o mistério de Deus, Cristo. Uma aplicação, se você recebe na sua porta proposta de conversa de testemunha de Jeová, de adventista, de outra seita dessas aí qualquer, você vai ter habilidade para rechaçar, para rejeitar, para contradizer, para convencer. Lance mão de Cristo, do conhecimento de Cristo, a Escritura, o Espírito Santo que está ali, o tempo todo, convosco, para lhe ensinar, lhe abrir os olhos, iluminar a alma, para tornar você robusto. Faça isso, meu irmão. Faça isso. E você vai ter essa vida prática triunfante. Eu concluo dizendo o seguinte. Novamente nós chegamos, né, ao ponto que enxergar que o caminho a seguir é encher-se da Escritura. Lançar a mão de Cristo, da riqueza que Cristo nos disponibiliza, é nos encher da Escritura. Não tem outro remédio, não tem atalho. Mas tem que ter aquele exercício diário, em torno da Escritura, lendo, ouvindo, meditando. Não tem outro caminho. Nós ficamos capacitados a amar, ficamos ricos da palavra de Deus. Maior riqueza que alguém pode obter, né, nesta vida. E ficamos sábios para a vida prática. Deixaremos de ser tolos, ignorantes, nécios. Cristo vivendo em nós. Esse é o grande segredo. Outro conselho eu não tenho para os irmãos nesta oportunidade, senão dizer, encham-se de Cristo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, porque assim o amor de Deus será derramado no coração dos irmãos. Os irmãos tomarão Cristo nas mãos, serão santificados, humilhados, deixarão a soberba, serão clones de Cristo onde quer que estejam, serão pregadores eficientes da palavra de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar, encerrando o culto desta noite. Nosso Deus, depois que ouvimos a Tua palavra, Senhor, exclamamos por graça para que possamos nos esforçar para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Isso não será feito pela nossa capacidade, mas será feito pelo Santo Espírito.
Mas uma coisa precisamos fazer, Senhor, é nos desligar desse mundo e nos concentrarmos na Tua palavra, porque aqui é a fonte de toda a riqueza. Meditarmos nela, Senhor, ouvirmos pregações durante o dia, todos os dias, muitas pregações boas, dentro do tempo que temos disponível, meditarmos, falarmos na Tua palavra, temos o cuidado, Senhor, de procedermos tudo de conformidade com a Tua Escritura. É assim que seremos cheios da palavra. É assim que a palavra habitará ricamente em nós, Senhor. Graças te damos pela pregação da Tua palavra, esse momento santo em que Tu te levantas e falas aos adoradores, contemplando-lhes, ó Deus, as necessidades, suprindo-os, ó Deus, de tudo quanto há de mistério a cada um, porque Tu és bondoso, Tu amas o Teu povo, Tu amas a Tua igreja, Tu queres ver o Teu povo prosperar, Tu queres ver o Teu povo enriquecido, Tu queres ver o Teu povo santificado, e por isso, ó Deus, Tu dás todas as condições, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a corresponder a toda a Tua boa vontade para conosco, Senhor. Graças te damos por este dia maravilhoso, vivido na Tua presença, manhã, tarde e noite. Que possamos, ó Deus, dormir em paz esta noite e acordarmos para uma semana de lutas na Tua presença. Protege a vida de todos os irmãos desta igreja, Senhor. Protege a vida do Teu povo. Dá as condições do Teu povo para esta semana, Senhor. Fazendo as provisões necessárias para cada um. Dando oportunidades de trabalhar, de ganhar o seu pão, de evangelizar, de testemunhar, de viver santamente. Porque para isso fomos chamados, Senhor. Confiamos em Ti que assim Tu farás conosco. De tal forma que daqui a uma semana estejamos novamente aqui, manifestando a nossa gratidão por toda a Tua bondade derramada sobre nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.